Meu nome é Valdeísa Costa, sou psicóloga positiva e nesse vídeo eu vou falar sobre os componentes da felicidade. Continua comigo, até já! Quando eu falei sobre felicidade, eu falei sobre alguns elementos que estão ligados à felicidade. Mas agora eu vou destacar 5 elementos, 5 componentes que são absolutamente importantes quando nós falamos sobre bem-estar, quando nós falamos sobre felicidade. E o primeiro deles se refere à capacidade de se conectar com as pessoas de maneira saudável. Essa conexão, ela passa pela empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, tentar ver as situações pela perspectiva do outro, a capacidade de se condoer, de se lamentar, de imaginar o que a pessoa está sentindo ou o problema que ela tem e entender a pessoa a partir do que ela está sentindo. E ter misericórdia. Essa é uma grande palavra quando se fala de empatia. É sentir misericórdia e sentir o desejo de fazer o que puder para satisfazer a necessidade daquela pessoa ou para felicitar a outra pessoa. Esse relacionamento saudável também, ele passa por uma outra via, que é a via da capacidade de ouvir. Essa é uma das primeiras coisas que os relacionamentos doentios simplesmente apagam. Destroem a capacidade de ouvir um ao outro. Todos nós sabemos que quando nós estamos numa discussão acirrada, ou mesmo numa briga, a nossa capacidade de ouvir o outro é muito reduzida. Quando a pessoa fala, nós estamos pensando no que nós vamos responder e não ouvimos de forma atenta, de coração aberto, aquilo que a outra pessoa fala. E é por isso que eu gosto muito de uma técnica utilizada quando nós tratamos de relacionamentos interpessoais, que é o escrever. Porque quando nós escrevemos, nós temos tempo de pensar e reler aquilo que nós escrevemos. Eu não estou falando, gente, daquelas coisas absurdas que se escreve quando você está com muita raiva e entra numa discussão no WhatsApp ou numa rede social. Não, estou falando de uma escrita consciente, onde você tem um problema com uma pessoa, que você senta e você começa a discorrer ali, expressar o que você sente para a pessoa, como você entendeu aquela situação, como você entende aquele conflito e o que você sente em relação a isso. O escrever é isso, é falar do que você sente. E aí, quando uma pessoa recebe e lê isso, ela não tem que te dar uma resposta instantânea na hora. Por isso, os canais da compreensão estão mais abertos. E a pessoa tem tempo para ler e refletir sobre isso. Essa técnica de escrever, ela pode ser muito bem utilizada se nós fizermos isso de forma, como eu disse, consciente e damos tempo ao tempo. Nada de escrever uma coisa dessas no dia da briga, no dia da discussão, não. Deixa a poeira baixar. Eu acredito que essa técnica pode ajudar muita gente. E quando nós falamos também nessa capacidade de ouvir o outro, ele entra num aspecto que é tão comum nas nossas vidas hoje em dia, que é dar atenção total àquela pessoa que fala com a gente. Eu acredito que muitos de vocês sabem o quanto é desagradável nós começarmos uma conversa, falarmos com alguém e a pessoa, por exemplo, não para de olhar para o celular, ou ela não para de olhar para a televisão. O nome disso, gente, é desrespeito. Porque o nosso papel de ouvinte é parar. E se você então está falando com uma mulher, ainda mais, porque nós sabemos que os homens, eles não têm a necessidade de um olhar no olho do outro quando conversam. Não, muito pelo contrário. Eles são capazes de conversar horas sem nem olhar na cara um do outro. Mas nós, mulheres, nós temos uma necessidade que é de conversar olhando nos olhos. Por isso, homens, lembrem disso. Mulheres precisam ser olhadas nos olhos. E assim, quando uma conversa começar, deixa de lado o seu telefone,
para de assistir a televisão. E mulheres, por favor, também, né? Eu não tô aqui falando de mulheres que às vezes no meio de coisas, tipo no final de um jogo ou numa coisa muito importante, ela para querer conversar. Não. Eu estou falando de uma forma normal, de uma forma comum. Dar atenção para o outro é parar de fazer o que está fazendo e olhar para o outro. Eu conheço muitas crianças que estão tendo problemas porque os pais não param para ouvi-las, porque os pais estão sempre ocupados com seus celulares, com seus trabalhos, nos seus computadores. Nós precisamos despender tempo com os nossos filhos, olhando para eles e ouvindo o que eles têm a nos dizer. Fica a dica. O segundo elemento é ser uma pessoa ativa. É de conhecimento comum e não faltam estudos que comprovem que a prática de atividade física faz com que o nosso cérebro produza, libere certas substâncias que estão relacionadas às emoções positivas. Endorfina, dopamina, noripinefrina e serotonina são liberadas pelo cérebro e essas substâncias, elas produzem emoções positivas. E elas são liberadas no corpo quando nós fazemos atividade física. Um terceiro componente muito importante do bem-estar e da felicidade em geral é a capacidade de prestar atenção no processo, naquilo que está fazendo. Porque, sabe, é muito comum nós ligarmos o nosso piloto automático e fazermos coisas sem prestar nem atenção no que nós estamos fazendo. Gestos automáticos, coisas que nós fazemos sem notar. Quem dirige sabe que quando nós começamos, nós prestamos atenção em cada movimento, pisa na embreagem, muda de marcha, acelera. Nós prestamos atenção em cada movimento. Mas logo esses movimentos se tornam automáticos e nós paramos de pensar neles. E isso acontece com praticamente tudo na vida. Seria normal se isso não tirasse de nós o prazer do processo. Eu vou dar um exemplo prático de como isso acontece e nos tira as oportunidades de vivenciar o processo em si. Muitas pessoas gostam de cozinhar e vão para a cozinha e fazem aquilo de forma automática, pensando simplesmente no prato pronto. Tá aí. A pessoa que gosta de cozinhar, ela precisa prestar atenção em todo o processo de cozinhar, desfrutar do prazer de cortar os legumes, de descascar os legumes, de colocar as coisas na panela na proporção certa, no tempo certo. Desfrutar o momento e não apenas o resultado. Muitos de nós estamos tão focados aonde nós queremos chegar que a gente não aproveita o caminho. Quantas vezes nós voltamos, por exemplo, por um caminho conhecido como do trabalho para casa, e a gente não prestou atenção em nada do que a gente viu. A gente não olhou para o céu, não olhou para as plantas, não olhou para as pessoas. Isso não é bom. Isso tira de nós, como eu disse, a oportunidade e a possibilidade de descobertas e de desfrutar o processo. E é nesse sentido que o exercício de atenção plena é tão importante. Vou gravar um vídeo especificamente sobre atenção plena, mas caso você queira saber, pesquisa. Existem exercícios ótimos relacionados à respiração, para que você aproveite e descubra o prazer das coisas, prestando atenção à sua respiração. Vai tomar banho? Respira, sente a água batendo no seu rosto, escorrendo pelo seu corpo. Presta atenção nas suas sensações, presta atenção na sua respiração. Vai dormir? Presta atenção nesse processo. Deita, fecha os olhos, respira. E pensa no ar entrando no seu corpo, se espalhando pelo seu corpo e voltando. Sente cada músculo relaxado. Presta atenção nos músculos das pernas, do corpo,
dos braços, do pescoço, da cabeça e do rosto. Respira prestando atenção. Esse é um componente importante. Atenção plena ao que você vive. É parar de só pensar no produto final e desfrutar do processo. Outro componente da felicidade está relacionado ao aprender. Pois é, gente. Aprender. Tá aí uma coisa que faz tão bem para o cérebro, mantém a pessoa viva. Pessoas que estão sempre pensando, descobrindo coisas novas, se reciclando, criando, são pessoas mais saudáveis, são pessoas mais felizes e comprovadamente pessoas que vivem mais tempo e melhor. Aprenda todos os dias, aprenda alguma coisa nova. Não se contente em fazer uma coisa sempre do mesmo jeito. Existe aqui no meu canal um mês dedicado a isso. Novos caminhos, novos jeitos de fazer as coisas no mês de novembro. Procura aqui a playlist onde diariamente eu postei um vídeo sugerindo uma atividade que você pode realizar no sentido de descobrir algo novo, de fazer coisas novas. Olha, eu vou deixar aqui o link para a playlist, você pode ouvir e tentar tornar isso prático. Lembra, esse é um componente importante da felicidade, um componente que não pode ser deixado de lado. E o quinto aspecto que eu gostaria de falar, que ele é também muito importante e onde eu já dediquei muitos vídeos para falar sobre isso, é a capacidade de dar, de doar, de ser altruísta. Todas as ações realizadas no sentido de ajudar o outro, de fazer bem para o outro, são atividades que ajudam a pessoa a ser feliz também. Quando você dá algo para alguém, você não está só ajudando a pessoa que recebe, você está se ajudando também. E nós temos aqui no mês de agosto uma playlist também com muitas dicas do que fazer para se tornar uma pessoa mais altruísta. E eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da playlist do mês de dezembro, onde eu sugeri atividades para que você se torne uma pessoa mais bondosa. Sabe por quê, gente? Quando nós praticamos atos de bondade, quando nós somos gentis, quando nós somos altruístas, o nosso cérebro, ele aumenta a produção da oxitocina e a dopamina, que são hormônios absolutamente importantes quando nós falamos de bem-estar, quando nós falamos de emoções positivas, quando nós falamos de felicidade. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha e compartilhar com seus amigos, com seus familiares e com todos os seus contatos. E se ainda não está inscrito no meu canal, chegou a hora de você fazer isso. Muito obrigada!